Eu falei desse assunto aí na abertura do programa, né? Como é que será que essas pessoas... Lembra, nós fizemos várias matérias no começo, desculpe, no começo, quando as pessoas começaram... Bom, quando surgiu essa nova técnica de redução de estômago, tem uma outra forma, que é colocar balão e tal. A gente não vai estar falando de balão aqui hoje, a gente vai estar falando basicamente daqueles anéis que são colocados, ou a redução drástica mesmo de uma parte do estômago, ou a transferência da saída do estômago para um lugar do intestino. Tem várias formas que a gente vai, inclusive, recordá-las aqui hoje, de se fazer essa cirurgia. Mas nós vamos perguntar para quem fez a cirurgia lá atrás, se faria de novo e como é que estão hoje. Você não ficou curioso? Também. Lucinha foi ver. Rodou. Vamos ver. Eu era uma pessoa que só comia, sentava e assistia televisão. Aí ficava com os meus cachorros. Voltei realmente a viver depois da gastro. Eu nasci no dia 6 de abril, que foi quando eu fiz a gastro. Qual era o pensamento mais comum, por exemplo, quando você tinha que sair com seu marido? Todo mundo vai ficar olhando para ele, com uma mulher tão gorda do lado dele, vai falar, coitado, né? Foi a luz do fim do túnel mesmo. O que me fez fazer a cirurgia foi... Foi medo de morrer? Foi medo de morrer sem ter vivido, entendeu? Porque acho que não tem coisa pior, né? Você morrer sem ter vivido. Essas 3 mulheres têm uma história em comum. Eram obesas mórbidas, pessoas cujo peso representa risco de morte. E todas fizeram a cirurgia de redução de estômago, conhecida por gastroplastia. Na gastroplastia, o estômago, que normalmente tem capacidade de 1,5 litro, é dividido em 2. Após a cirurgia, a comida só vai passar pelo estômago pequeno, que fica com 3% do tamanho original e com capacidade de 20 ml. O segundo estômago deixa de receber alimento. E com isso, não há mais estímulo para a produção de uma enzima chamada grelina, que provoca a sensação de fome. O obeso, ele é viciado na comida. Se ele está triste, ele come. Se ele está alegre, ele come. Tudo é motivo para o obeso comer. E essa cirurgia vai tirar esse prazer maior do excesso de alimentação. O que eu acho muito legal na gastro é isso, ela te dá a oportunidade de você ter um organismo normal. Tipo assim, se você comeu caloria, você vai engordar, mas também se você fechar sua boquinha, fazer um regime, comer as coisas certas, você consegue emagrecer, coisa que eu nunca consegui antes. Com a vida, sem as limitações causadas pelo excesso de peso, vieram as surpresas. Eu entrei numa certa loja de nome que eu tinha assim um sonho de comprar jeans ali, para que eu coloquei a calça e a calça serviu. Eu simplesmente sentei, literalmente, eu sentei no chão do provador e chorei. Essas lotações, eu tava no ponto, né? Eles passam assim, olha, entra mais um, cabe mais um. Eu falei, você tá falando comigo? Eu entrei naquela lotação sem ser o meu itinerário, só para ver se me cabia realmente. Antigamente como era? Não, imagina, não parava nem táxi para mim. Como vivem pacientes como Rita, Eliane e Valdereza, que fizeram a cirurgia 6, 7 anos atrás? Hoje elas comem de tudo, mas sempre em pequenas porções. Se elas não mastigarem muito bem a comida, o alimento entala. É um termo usado por quem fez a cirurgia. A comida para, você não consegue tomar nem um gole de água mais. Daí tem que ir pro banheiro e colocar fora. Vomitar. E quais são os outros problemas que você teve que a maioria das pessoas tem? A anemia em nós é uma coisa muito fácil da gente ter. A úlcera, quase todo mundo tem uma úlcera, uma gastrite. Tenho que, para a vida inteira, tomar vitamina, sabe? Complexo B e tal, né? Todos os dias, todas as pessoas operadas, né? Então eu tenho que repor isso, porque não tem absorção, né? E quais foram os maiores desafios que tiveram que enfrentar com o novo corpo? De repente você foi sempre aquela que deu cola, aquela que foi a amiga. Aí você começa a querer pra si, né? E as pessoas não estão acostumadas. E as pessoas não estão acostumadas com esse seu jeito, né? Você está sempre acostumada a dar, a doar, nunca querer e a receber, né? De generosa passa egoísta. Passa a ser egoísta. A hora que ela emagrece e começa a conquistar o espaço dela no mundo, né? Então vai trabalhar,
ou tem as suas atividades, ou tem um relacionamento, ou começa a levar a vida dela normal, todo mundo estranha e cobra isso muitas vezes. Escuta, antes você estava tão disponível, você era tão nossa, né? E agora você nem dá atenção e tal. A nova forma física também tem efeito na relação marido e mulher. Me aceitou magra, porque muitos não aceitam, né? Tem homem que gosta que a mulher seja gorda, feia, porque tem outras desculpas, né? Se o relacionamento é bom, se existe amor, se o relacionamento tem uma estrutura sólida, só vai melhorar. Agora, se é um relacionamento doentio, onde o que mantém as pessoas juntas é a patologia de um combinando com a patologia do outro, a hora que um melhora, que um fica bem, quebra essa relação. Então aí acontecem separações. Há um mito de que a cirurgia pode trazer depressão. Às vezes a gente vê, olha, tá vendo, fulano fez a cirurgia e ficou deprimida depois. Não é que ela ficou deprimida depois da cirurgia, ela tinha uma depressão antes e agora ela retomou, né? Apareceu de novo essa depressão que precisa ser tratada, ela sendo uma pessoa obesa ou magra. E como elas estão hoje? Eliana emagreceu 80 quilos, deixou de ter pressão alta e nem medicação mais toma para isso. Cria a sobrinha Maria Rita, com a certeza de que terá saúde de sobra para cumprir a missão que o destino reservou a ela. Rita emagreceu 80 quilos, recuperou 12 e está de dieta. Motivada com a nova forma física, ela voltou a estudar e entrou na faculdade depois dos 30 anos. Não evita mais teatro e cinema com vergonha de não caber na poltrona. Valdereza, que perdeu 60 quilos, também não precisa mais de remédios para controlar a pressão, que hoje é normal. Ela estimulou os 2 filhos jovens, que também eram obesos mórbidos, a fazer a cirurgia. A nova foto da família diz tudo. Ninguém quer voltar atrás, não. Pra vocês terem uma ideia, no Brasil há cerca de 1 milhão de obesos mórbidos, que é uma doença. Uma cirurgia particular pode custar entre 10 a 17 mil reais. E a operação de graça, das 3 mil cirurgias realizadas no Brasil, 700 mil delas são pelo SUS, 700 são pelo SUS e o restante em clínicas particulares. E tem 2 mil pessoas na fila só do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, esperando serem operadas pelo SUS. Mas eu vou conversar com o Dr. Marcelo Salem, que é especialista em cirurgia de aparelho digestivo. Bom dia, doutor. Bom dia, bom dia. Esses probleminhas, dentro dos problemas todos que elas tinham antes da operação, né? Tomar vitamina B todo dia, enfim, são altamente contornáveis, né? E quais os malefícios que hoje, depois de 6 anos de início de cirurgia gástrica no Brasil, o senhor tem observado? O que a gente vê assim, na verdade, esses pacientes, eles têm... A obesidade no mundo hoje é uma epidemia, né? Com a mudança do estilo de vida, a obesidade é um dos problemas de saúde pública mais importantes que a gente tem no mundo. E quando o paciente resolve ou tem condições, que não é uma cirurgia para todos os pacientes, na verdade ele faz uma troca. Então ele vai ganhar saúde, maior expectativa de vida, maior qualidade de vida, vai melhorar diabetes, hipertensão, diversas coisas, mas ele vai perder algumas coisas. Então, quer dizer, não é só lucro com a cirurgia. Então ele vai perder no prazer da alimentação, ele vai ter uma alimentação mais restrita, um volume de alimentos mais reduzido, ele pode ter alguns sintomas com doces, de mal-estar, de passar mal, ou eventualmente entalar. Mas o que a gente vê depois desses anos todos são pacientes com algumas carências de vitaminas ou nutricional, mas que se ele faz o acompanhamento adequado, quer dizer, se ele vem ao consultório periodicamente, isso tudo a gente controla com muita facilidade. E, quer dizer, no cômputo geral, é uma cirurgia para o obeso mórbido, né? Para o paciente que é realmente obeso, muito vantajosa. E hoje, para esse paciente, é o melhor tratamento que a medicina dispõe. Para a gente distinguir o obeso mórbido, para que as pessoas que estão se sentindo um pouquinho gordas agora de manhã, que não estão cabendo na calça jeans e tal, do obeso simplesmente, né? O que determina
O senhor disse agora mesmo que nem todos os pacientes são indicados para essa cirurgia, né? O que determina, por exemplo, para fazer uma cirurgia dessa no SUS, que é o Sistema Público de Saúde? Então, a gente acredita assim, muitos pacientes nos procuram com queixas estéticas. Então, eu queria emagrecer para arrumar namorada, quero emagrecer para me sinto feia. Essa não é a motivação do médico. Então, a cirurgia de obesidade não é uma cirurgia plástica. A motivação do médico é melhorar a saúde. Né? E é por isso que a gente opera. Então, foi estabelecido pelos organismos de saúde que o paciente, em determinado índice, ele tem a chamada obesidade mórbida. Mórbida vem da palavra de doença. Então, ele está com risco de vida em ter essa obesidade, ele tem risco de ter algumas doenças. E a gente usa uma tabelinha, tem várias, mas o que a gente mais usa é dividir o peso em quilos pela altura ao quadrado. Como é? Então, vamos fazer uma continha aqui. Uma pessoa de 1,60 m, que é a média da... O senhor é alto, mas a média da população brasileira mede 1,60 m. Então, se eu meço 1,60 m, eu somo 1,60 m mais 1,60 m. É, 1,60 m vezes 1,60 m. Ah, é vezes 1,60 m. Isso fica embaixo da equação. Sei. E em cima o peso. Tá. Então, o peso em cima, embaixo, altura vezes altura. Tá, então eu multiplico a minha altura uma vez e o que deu ali eu divido pelo peso. É o peso em cima. É o peso em cima. Eu divido o peso pela altura vezes ela mesma. Tá. Isso vai dar pra gente, para ter uma ideia, quanto a gente pesa por metro quadrado. Ah, tá. Então, o meu peso por metro quadrado, não o meu peso total, meu peso por metro quadrado. Tá. Quando a gente pesa mais que 40 quilos por metro quadrado, isso está comprovado e associado com diversas doenças que vão causar malefícios para o paciente. Então, nesse caso, o paciente que está preparado para a cirurgia, que está disposto a ter essas restrições, que foi avaliado, ele é um candidato à cirurgia. Que é uma vida mais difícil. Você vê um sorvete, está passando pelo shopping, tudo. Não dá para tomar 2 bolas de sorvete, que não cabe naquele pedaço de estômago. Não, sorvete é um problema para nós, porque sorvete cabe em qualquer lugar, porque sorvete derrete. É de boa. Sorvete, leite condensado, chocolate, suspiro, esses são... Apesar de operar, isso é importante, porque o paciente, às vezes, ele vem achando, não, eu opero e fico Fico na boa, porque eu vou emagrecer. Tem gente que está engordando ali, né? Nós vimos que ela está com uma delas, está de regime, porque engordou mesmo não tendo isso é uma coisa que o paciente tem que saber, quer dizer, se a gente operar o paciente e deixar ele com o estômago pequenininho, mas ele ficar tomando sorvete de hora em hora, sorvete derrete, passa em qualquer furinho. Buraquinho, igual leite condensado. Mamar na lata de leite condensado deve ser uma coisa. Ele volta a engordar. A gente tem pacientes que depois de 6 anos, 5 anos, voltaram a engordar um pouco, porque não foram capazes de bancar o que eles prometeram do ponto de vista de restrição. A obesidade mórbida está mais na cabeça ou na formação genética de cada indivíduo? Ela é multifatorial, mas o que a gente sabe hoje é assim. Primeiro que tem que desmistificar que o gordo é um preguiçoso, é um relaxado e não tem força de vontade. Hoje a gente sabe que na obesidade existem características genéticas e hormonais que mesmo um paciente que tem tendência à obesidade e um paciente magro, se eles fizerem a mesma dieta, o obeso vai engordar mais. Ah, quer dizer, então, eles são organismos diferentes. Entendi. Então, existe... Quer dizer, não adianta só fechar a boca. Tem paciente que não adianta. O organismo dele aproveita o alimento de forma diferente. Tá. Absorve mais. Por isso que tem gente que come, é magro, que nem um varapau. Ruim, né? O famoso magro de ruim. Come, você vê o prato do indivíduo, é um monte, não engorda nada. Quer dizer, o organismo não absorve tanto gorduras e lipídios. E tem hormônios que estão circulando que abrem o apetite e que chamam ele para a comida também. Então, mesmo com a vontade, ele não consegue sozinho controlar. Dos 3 métodos mais usados hoje no Brasil, né? Vamos falar um bocadinho deles para as pessoas que estão pensando em operar ou falar com alguém. Tem aqui a banda gástrica ajustável, que diz que é a que perde menos peso. É essa aí? A gente trouxe um exemplozinho da banda. A gente, quando fala em cirurgia da obesidade, ela é um anelzinho. Quando a gente fala em cirurgia de obesidade, a gente trabalha com 3 ideias para o doente entender. Para o doente emagrecer, a gente pode diminuir o estômago. Então, esse paciente tem uma restrição. O senhor fecha isso aqui aonde, hein, doutor? A gente fecha, tem uma ilustração.
Aqui, Quer dizer, põe uma argola. Ah, tá. O senhor põe uma argola aqui, é isso? A gente transforma o estômago numa ampulheta. Uma cinturazinha mais fina. O senhor costura aqui um pedaço, A gente fecha. costura para ela não se mover, que é uma das entendi. complicações, ela sair do lugar. E aí fica esse negocinho aqui, que é o portal de acesso. O que é isso aqui? Sabe, Belinha? O estômago fica com um compartimento menor, né? Ah, só passa aqui. E um compartimento maior. A comida tem que passar por esse buraquinho do anel. Ah, qualquer coisa, então tem que mastigar bem. Tem que mastigar e passar aqui. Tá, mas aí o estômago fica inteiro aí. Ele não é recortado, ele tá íntegro. E esse negócio aqui para onde vai? Então, essa banda é regulável. Aqui a gente injeta uma solução, ela fica fechadinha assim, né? Ah, essa aqui, né? E a gente coloca esse portalzinho embaixo da pele, no abdômen, e a gente consegue, com uma injeção, com uma agulha, inflar insuflar ou tirar? o pneuzinho aqui. Ah, para ver quanto passa, se mais ou menos. Mais ou menos. Se o paciente está com uma perda insuficiente de peso, a gente aumenta. Se o paciente está aperta vomitando... mais a situação. É. Ah, e vomita mesmo. Se ficar muito pequeno e se em contrapartida o paciente não mastigar o suficiente, ele vomita. Isso pode ser retirado a qualquer momento. Nenhuma cirurgia de obesidade é feita para ser retirada, mas é uma das cirurgias mais facilmente reversíveis. Se eu desistir da banda e quiser falar, não quero mais a banda. Uma laparoscopia remove a banda. Tira a banda. Tira. E a outra que não é reversível? A banda é uma cirurgia que tem uma perda inferior de peso. Ela perde menos, você peso. fica com o estômago inteiro ainda. E que precisa de um alto grau de colaboração do paciente. É que mais precisa de colaboração, porque se ele tomar sorvete, ele engorda. Entendi. Ele tem absorção integral. Aí a outra? A outra cirurgia que a gente faz, que nos Estados Unidos se chama muito de bypass, e aqui no Brasil é a cirurgia que mais se faz no Brasil, mas uma variaçãozinha dela que é a cirurgia de capela. E a gente recorta o estômago. Essa parte toda sai fora. Tem um sinal, tá vendo os grampinhos? Tô. É o que o povo fala, grampeei o estômago. Ah, tira fora. Olha os grampinhos. Não tira, tá tudo lá dentro. Tá. Ele foi desconectado, né? Desconecta. Desconectou o estômago virou isso. Disso, virou isso. Virou isso. E vai aqui, vai pro intestino. A comida vai descer por aqui, direto pro intestino, vai passar aqui por trás e vai vir esse aqui. pedaço do intestino? O suco gástrico, que ainda é produzido nesse estômago maior, e mais aqui para cá viria a bile, eles se encontram aqui embaixo. Então reduz também o tamanho do intestino aí. Então essa cirurgia a gente chama de cirurgia mista. Porque o que a gente fez? A gente reduziu o estômago, como a cirurgia da banda faz, e a gente reduziu a superfície de absorção do intestino. Nossa, essa é que mais emagrece, então. Porque mesmo que o doente escape um pouquinho ali no sorvete, ele não vai ser integralmente absorvido. Agora, essa é reversível também. Todas são reversíveis. Essa tem um grau de dificuldade de reversão maior do que a cirurgia de banda, que é só remover. Tem que abrir tudo isso de novo, colar aqui, aí recosturar tudo. Nossa, e tem uma outra ainda, né? A ideia das cirurgias de obesidade é que a gente não... A ideia não é reverter, né? Fez, tem que ter consciência do que está fazendo e que não vai se mexer mais. Existem as cirurgias que reduzem só o intestino. Então, imaginemos que a psicóloga, ou sentindo o paciente, a gente perceba que o doente tem uma relação com a comida tão forte... Que gosta mesmo. Que ele gosta, que ele não vai se sentir bem comendo pouco, ele vai brigar com a cirurgia, ele vai se sentir mal. Então, existem cirurgias que o paciente emagrece comendo de tudo. Sorvete, doce, chocolate. Isso é um sonho. No volume, é um sonho, é perfeito, tem um preço. Então a gente... Tudo tem um preço na vida. Tudo tem um preço. Então a gente mantém um estômago maior. Mas a gente... O estômago está aqui. Está aí. Mas a gente faz um encurtamento, a gente diminui a extensão do intestino drasticamente. Então a comida agora vai descer por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, e vai chegar aqui no fim do intestino. E a outra